Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Portoluzzi, minha orientadora é a professora Vanessa Goulart Donelis, e eu vou apresentar para vocês agora, então, o meu trabalho, que é a análise da orientação espacial no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Então, aqui eu fiz a apresentação da mesma maneira que eu fiz o trabalho, né, dividindo em 6 itens, da introdução, fundamentação teórica, estudo de caso, procedimentos de pesquisa, resultados de discussões e considerações finais. Então, começando pela introdução, onde eu vou apresentar alguns temas importantes para a pesquisa, a justificativa do meu trabalho e o objetivo principal. Então, apresentar para vocês o campus universitário, primeiro delimitar o que é um campus, né? Que é quando todas as atividades e funções de uma universidade estão inseridas e delimitadas em uma área que foi planejada e organizada dessa maneira. Então, isso é um campus universitário. E Santa Maria, Rio Grande do Sul, é outra parte importante do meu trabalho. Por que Santa Maria? Porque nos anos 50 começou um forte movimento social aqui no Rio Grande do Sul para a interiorização do ensino, que na época acontecia apenas na capital, em Porto Alegre, né, o ensino superior. E aí começou esse movimento popular de tentar trazer o ensino para o interior do estado, que acabou gerando, a partir de várias coisas que eu vou apresentar no prosseguir dessa pesquisa. Em 1960, a criação da Universidade de Santa Maria, que em 1965 vem a ser chamada de Universidade Federal de Santa Maria, e a partir daí se agregou ao público da cidade grande parte de um público estudantil que vem para a cidade com o foco de estudar no campus da Universidade Federal de Santa Maria. E outra parte importante do meu trabalho também é a orientação espacial, que é o processo que guia, que diz onde a gente está e para onde a gente vai. Tudo isso é baseado nesse processo da orientação espacial, que também vai ser melhor explicado no decorrer do referencial teórico. A justificativa do meu tema, então, ela se baseia em 2 pontos. Primeiro, na importância da orientação espacial no cotidiano das pessoas, porque a partir da orientação espacial, o indivíduo e o usuário daquele lugar consegue ter independência de deslocamento, consegue chegar aos lugares que ele precisa de maneira independente. Ele não tem um problema no humor, porque a gente sabe que a desorientação e a falta de tu conseguir chegar em um determinado local pode gerar frustração e raiva até no usuário. E o tempo de percurso, porque com uma melhor orientação espacial, a gente consegue utilizar do tempo do nosso dia de melhor maneira, chegando nos locais de maneira mais rápida. E o segundo ponto é a complexidade dos campos universitários, que devido às inúmeras atividades que acontecem lá, os múltiplos prédios e o território extenso que acontece no campus, a orientação espacial nesses lugares é ainda mais importante do que em outros. O objetivo principal da pesquisa, então, é analisar as condições da orientação espacial no campus e gerar diretrizes de projeto que facilitem esse processo para os usuários. Então, agora eu vou começar com a fundamentação teórica, que é baseada em 2 pontos principais, que é a acessibilidade e orientação espacial. Acessibilidade, então, é a inclusão de todas as pessoas na participação de atividades, no uso de produtos e no acesso à informação, de maneira plena, para que as pessoas consigam fazer tudo de maneira sem barreiras e sem restrições. Para a gente entender um pouco melhor da acessibilidade também, a gente precisa entender o que é a deficiência, porque por mais que ela não seja dependente, ela está muito atrelada a esse conceito. E a deficiência ela pode ser entendida como problemas nas funções e estrutura do corpo. É interessante verificar também que deficiência não necessariamente está diretamente atrelada à acessibilidade. Nem sempre as pessoas com deficiências sofrem de limitações e restrições de atividades, que é o que a acessibilidade tenta eliminar com as barreiras com que as pessoas não tenham nenhuma limitação e nem restrição na participação do cotidiano. E é bom afastar um pouco a deficiência dessa limitação, porque nem sempre as pessoas com deficiência sofrem limitações e restrições, e nem sempre as pessoas que sofrem limitações e restrições são pessoas com deficiências. Por exemplo, uma pessoa grávida, ela sofre algumas limitações e restrições de participação, e nem sempre uma pessoa que tem deficiência, dependendo do contexto, sofre esse tipo de limitação e restrição. Aqui também eu trago o conceito de desenho universal, que é um conceito que surge no ano de 1987 com alguns arquitetos norte-americanos, que eles geram algumas diretrizes, alguns conceitos, que a partir desses conceitos as pessoas deveriam projetar os seus produtos ou lugares de maneira universal, pensando em todos. E aqui eu trago essa diferenciação entre acessibilidade espacial e desenho universal, principalmente trazendo esse exemplo, esse pequeno esqueminha aqui embaixo, que demonstra um prédio elevado, um edifício elevado, em que no primeiro exemplo a pessoa tem o acesso por escada, né, a escada no acesso frontal, e aí como forma de tornar esse espaço acessível para todas as pessoas, principalmente uma pessoa que usa cadeira de roda, cria-se um acesso nos fundos com uma rampa. Isso atende à acessibilidade espacial porque ele está possibilitando o acesso das pessoas nesse ambiente, mas ele não
segue alguns preceitos do desenho universal, como o uso equitativo e a não estigmatização das pessoas. Então, nesse segundo exemplo aqui, a gente pode ver que o acesso principal é trocado, em vez de uma escada grande para uma pessoa, uma grande rampa com acesso duplo, que pode ser feita por todas as pessoas, e isso é pensar no desenho, no projeto com desenho universal. Isso é ir além da acessibilidade. A acessibilidade também ela pode ser dividida em 4 componentes, que é a orientação espacial, o deslocamento, a comunicação e o uso. A orientação espacial é o que esse projeto vai trabalhar principalmente, que ele vai prosseguir no desenvolver, que é a capacidade do ambiente de fornecer informações para que a pessoa consiga ir do ponto A, consiga entender onde ela está e consiga saber para onde que ela tem que ir. O deslocamento, então, é o componente da acessibilidade em que possibilita com que a pessoa vá do ponto A ao ponto B sem nenhuma barreira, nenhum tipo de problema. A comunicação diz respeito à troca de informações entre o ambiente e o usuário, e o uso diz respeito ao uso dos equipamentos dentro daquele ambiente, como, por exemplo, as maçanetas, os bebedouros, os bancos, mobiliários, tudo isso diz respeito ao componente do uso. A orientação espacial ela pode ser definida a partir de 2 fenômenos. Primeiro é o fenômeno da abstração, que acontece quando a pessoa entra a um ambiente, ela absorve as informações que aquele ambiente está nos oferecendo e cria um mapa cognitivo, que é um mapa, é uma imagem mental daquele ambiente dentro da nossa cabeça. Isso acontece de forma automática em todos os seres vivos. Então, todos os humanos que vão chegar em um ambiente, eles vão automaticamente entender as informações que aquele ambiente está e criar um mapa na cabeça, onde, a partir disso aí, ele vai conseguir tomar as decisões que ela precisa dentro do ambiente. E a orientação espacial também tem um fenômeno dinâmico, que a gente chama na área de wayfinding, que basicamente quando entramos no ambiente, a gente absorve as informações necessárias para que tomemos uma decisão. A partir dessas informações, a gente toma uma decisão, cria um plano de ação, por exemplo, eu vou ir do ponto A ao ponto B, então executa a ação, então vai do ponto A ao ponto B. Isso se chama um movimento orientado. A diferença desses 2 fenômenos pode se dar principalmente em ambientes mais complexos, como, por exemplo, aeroportos ou terminais de ônibus, onde o número de informações e de elementos dentro daquele ambiente são muito grandes. Então, normalmente, a gente acaba se guiando pelo fenômeno dinâmico, onde a gente não precisa entender o ambiente como um todo e saber onde está cada coisa dentro daquele lugar. A gente só precisa entender que na placa diz que o terminal X fica para a direita e a gente precisa ir ao terminal X, logo a gente segue a placa. E isso é um fenômeno dinâmico, que a gente vai tomando as decisões conforme os elementos vão nos guiando. Para esse trabalho, então, o que importa é onde eu estou e como eu chego onde eu quero. A partir do meu trabalho, eu vou utilizar tanto o fenômeno dinâmico quanto o fenômeno abstrato. Então, orientação espacial, como as pessoas se orientam? As pessoas se orientam a partir dos 5 sistemas de percepção, como diz Gibson, em 1966, que é o sistema básico de orientação, que é um sistema inerte de todos os seres vivos. A gente pode ver mais claramente esse sistema básico de orientação nas aves, que fazem algum tipo de migração em determinado período do ano, então elas sabem para onde que elas têm que ir, sem ter uma noção ou sem ter nenhuma pista de como seguir aquela direção. A audição, então, que são todos os sons e fontes sonoras que estão no ambiente, isso também guia a nossa orientação. O sistema áptico, que é tudo aquilo que tem a ver com o nosso corpo, tudo aquilo que o nosso corpo absorve, seja o calor, o frio, texturas, como a gente chama do tato, né, do sentido do tato, também se o plano está inclinado, se a gente está de ponta cabeça, tudo isso que o nosso corpo absorve está dentro do sistema áptico. O olfato e o paladar, que tem a ver com os odores do ambiente, isso também pode servir como fonte de orientação espacial, principalmente quando está buscando algum lugar como, por exemplo, um refeitório. E a visão, que é o sistema de percepção mais utilizado pelas pessoas para se guiar e para se orientar dentro do espaço, mas é válido lembrar que existem pessoas que não podem depender desse sistema de percepção, então por isso os outros são tão importantes. E a partir desses sistemas de percepção, a gente acaba lendo e absorvendo as informações dos sistemas de sinalizações dos ambientes. Dentro desses sistemas de sinalizações podem existir placas, sinais sonoros, como a gente pode ver aqui embaixo, as cores do ambiente nos guiam e nos dizem, são informações do ambiente, ou mapas em braille para pessoas que não podem utilizar o sistema de visual. É interessante também aqui, eu botei um exemplo de uma placa em japonês, porque nem sempre a sinalização ela vai te dar uma informação, às vezes a sinalização, por causa da cultura, ela acaba não gerando uma informação importante, então a gente tem que se basear em outras informações para conseguir encontrar o caminho para onde a gente precisa ir.
Aqui, então, eu vou falar no terceiro ponto, é o estudo de caso, que é a criação do campus e o campus no dia de hoje. Eu vou dar um breve resumo de como que surgiu o campus e como que ele está hoje baseado no plano diretor inicial. Então, a criação do campus começa em 1931, quando é criada a Sociedade de Medicina e a Escola Livre de Farmácia por Francisco Mariano da Rocha. Em 37, o filho dele, o José Mariano da Rocha Filho, que estava estudando medicina em Porto Alegre, volta para a cidade e vira professor na Faculdade de Farmácia. Em 1942, a faculdade começa a passar por alguns problemas financeiros, visto que ela operava segundo uma metodologia da época chamada Escola Livre, onde os alunos não pagavam para estudar e os professores também não recebiam. Então era meio que tudo por voluntariado, e aí tinha um certo regime, um certo corpo docente que arcava com os custos. E nessa época, em 1942, começou a faltar alunos na faculdade, fazendo com que entrasse um pouco em crise a faculdade de farmácia. Em 1945, então, morre Francisco Mariano da Rocha e o seu filho assume a direção da faculdade de farmácia, e aí ele tenta, por meios legais, salvar a faculdade, o que acontece em 1947, quando existe um dispositivo constitucional que junta as faculdades do interior à Universidade Federal, a URGS, de Porto Alegre. Só que desde 1947 existe algum boicote pelos professores da URGS que não queriam a junção dessas faculdades do interior à Universidade da capital. Mas em 1948, então, é criada uma associação, a ASPES, aqui em Santa Maria, com o objetivo de cumprir o dispositivo constitucional de 47, mas eles ficam batalhando até 1950, quando finalmente as faculdades interiores são incorporadas à URGS. As faculdades interiores, então, não é só a Faculdade de Farmácia aqui de Santa Maria, existem algumas faculdades em Pelotas e outras cidades do Rio Grande do Sul, aqui no interior. E em 1960, depois de vários movimentos populares que aconteceram desde 1950, a Universidade de Santa Maria é criada e em que em 1965 acaba se tornando federal, né, a Universidade Federal de Santa Maria, em 1965. Concomitante a todos esses movimentos populares para a criação da Universidade de Santa Maria, em 1958 estava sendo apresentada uma proposta de um centro politécnico aqui na cidade, que foi em 1959 já escolhido um terreno para ele, que é onde hoje está o campus da Universidade Federal de Santa Maria, né? E aí, em 1960, com a criação da USM, existiu uma conversa entre os dirigentes do Centro Politécnico e do José Mariano da Rocha Filho, para que se juntassem esses dois projetos em um só e que se expandisse a área do Centro Politécnico, onde é o campus hoje, para a criação de um campus unificado. Então, eles se juntam em 1960, eles decidem unir esses dois projetos, e em 1963 eles dão, então, início a toda a compra dos terrenos em volta de onde é o campus hoje, para a construção do campus da Universidade Federal de Santa Maria. A criação do campus teve vários planos diretores apresentados até que eles chegassem ao plano que eles escolheram como definitivo para a construção, que é esse aqui que eu estou apresentando para vocês, que ele é o quinto plano diretor da UFSM. Então a gente pode ver algumas coisas importantes que até os dias de hoje se mantêm no campus, que é esse eixo central forte da Roraima pela avenida e a partir do arco central do acesso. E o segundo eixo, que meio que divide a UFSM em dois, que no plano original seria um lago, e que hoje não é, mas é um espaço linear, como se fosse um parque linear ali, que divide das duas metades da UFSM pela ponte. Aí os campos no dia de hoje, eu fiz uma pequena análise entre como que era no plano diretor original e como é hoje em dia. O que a gente pode ver aqui, né, dentro dos setores, do cívico, do residencial, do ensino, do comercial, e depois aqui pelo setor esportivo, recreativo, de produção e de manutenção, é que os lugares desses setores, eles se mantêm intactos do plano original. Por mais que alguns tenham mudado pouco, em geral eles mantêm os lugares iguais. O que aconteceu foi uma expansão de algumas áreas que foram mais requisitadas ao longo do desenvolvimento da universidade, como, por exemplo, aqui pelo setor de produção, a gente pode ver que a área de produção é bem grande hoje. Então, isso foi se dando ao longo do desenvolvimento da UFSM, mas que o lugar dos setores, ele continua praticamente o mesmo. Então, aqui eu vou apresentar para vocês os meus procedimentos de pesquisa e meus resultados. Eu vou mostrar o primeiro um procedimento e o resultado dele, depois o outro procedimento e o resultado, e assim por diante, em vez de apresentar só os procedimentos primeiro e depois os resultados. Então, os procedimentos de pesquisa foram divididos em três. Primeiro, uma visita exploratória, depois um walkthrough, que foi dividido entre um walkthrough do especialista e um walkthrough com participantes, que eu vou explicar mais à frente o que é.
Primeiro, começando então com a visita exploratória, que foi a classificação dos elementos do campo segundo Lynch, entre os 5 pontos dele: marcos, vias, limites, pontos nodais e bairros. É importante ressaltar aqui que essa divisão entre os elementos estruturadores de Lynch foi feita a partir, na minha opinião, da opinião do pesquisador. Então, claro que dependendo da pessoa que fosse fazer essa classificação, poderia ser um pouco diferente. Então, começando pelos marcos, que são os elementos referenciais, são os elementos que a gente visualiza, que o espectador visualiza de longe e que enxerga como referencial dentro do campus, seja pela sua função ou pela sua estrutura física. Então, vou explicar rapidamente cada um deles e justificar a escolha deles como marcos. Então, foram escolhidos 14 pontos. O primeiro é o arco de entrada, por ser um elemento referencial desde antes do acesso do FSM. O segundo é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, devido à diferença de arquitetura dele em relação ao resto da arquitetura do campus, por esse revestimento de tijolinho. Em terceiro, o prédio do CAL, que é um prédio mais recente, mais afastado do eixo central, mas que tem uma arquitetura também diferente e acaba sendo um ponto referencial, principalmente para mim, que estudo lá no CAL. O restaurante universitário, que é um elemento referencial no sentido de função, né? A função dele é uma referência dentro do campus. Esse é o restaurante universitário 2, que fica na primeira metade, antes da ponte. O hospital universitário, que é um elemento de grande importância para o campus, em relação principalmente ao público externo que vem para ele, então é um elemento referencial devido à função. A biblioteca central, que também é um elemento referencial devido à função. O restaurante universitário 1, que fica depois da ponte, também mesma justificativa do outro restaurante universitário. A coordenadoria de ações educacionais, que serve como uma referência, visto que a partir dela que são feitas todas as ações educacionais e principalmente o núcleo de acessibilidade do campus está inserido dentro dela. Então todas as pessoas com deficiência acabam uma hora ou outra passando ali ou se envolvendo com as pessoas que trabalham ali para desenvolver algumas ações. O Memorial do Fundador, que fica no final da Avenida Roraima e acaba sendo um elemento referencial para quem está na avenida, e é um elemento que tu visualiza de longe, que ele serve como referência. A Reitoria, que é o prédio mais alto dentro do campus, um prédio robusto, e que acaba servindo também como referência tanto pela função quanto pela característica arquitetônica. O Planetário, que é uma cúpula, então, devido a essa arquitetura diferencial e também pela função que ele apresenta, ele acaba se tornando um marco. O Centro de Convenções, que também pelo uso dele, né, pelos eventos que acontecem lá, pela robustez e pela área que ele fica, onde não existem muitas árvores próximas, ele acaba chamando atenção, ele também funciona como um marco. O Estádio Universitário e Centro de Educações Físicas e Desporto também, que fica no limite aqui a leste da universidade, e ele também funciona como um referencial devido à função e que muitos encontros estudantis acabam acontecendo lá na arquibancada. E o Parque Florestal também, que funciona como um marco dentro do campus, visto que ele é uma área de diferente uso no campus. Aqui são as vias, que para Lynch são os elementos pelos quais as pessoas andam e pelos quais tudo acontece e é disposto. Dentro do campus, então, foi considerado todas as calçadas e ruas como vias, mas foi destacado algumas mais importantes, como, por exemplo, o número 1 aqui, que é a Avenida Roraima, né, a Avenida Central, onde a grande maioria dos marcos estão inseridos. O 2, que é a pista multiuso, que é uma via que acaba acontecendo paralelamente a Roraima em algum ponto, e ela vai para diferentes lugares dentro do campus, e é uma via apenas de pedestre e ciclistas, muito utilizada. A via 13 e a via 4, que acabam cortando o campus em sentidos diferentes, e a via 4 também por ser o segundo acesso ao campus, aqui pelo oeste. A via 5, por ser uma bifurcação da Avenida Roraima e continuar a mesma caixa viária com o canteiro central e a robustez dela, e a via 6, que acaba tendo todo o setor ali de administrativo disposto ao longo dela. Os limites, então, foram considerados os limites os próprios limites físicos da UFSM, né? Então, os próprios limites do território, e foi delimitado em um segundo momento uma cidade universitária a partir dos prédios e dos limites que foi considerado os limites entre que as pessoas utilizam os prédios a partir dela. Os pontos nodais, então, são os elementos pelos quais o usuário passa por eles, o usuário utiliza e permeia eles, são conexões ou cruzamentos.
Então foram selecionados 8 pontos nodais. O primeiro, então, é o Centro de Tecnologias, que é um prédio muito utilizado pelas pessoas que estudam no FSM. O segundo é o ponto de ônibus na frente do USM, que é um ponto de grande aglomeração. O 3 é o cruzamento entre a Roraima e a Rua E, que é a Rua da Biblioteca. O 4 é a ponte, que é um elemento de passagem entre, digamos, duas metades do campus. O 5 é o cruzamento entre a Roraima e a Rua G, que é a bifurcação que acontece no final da Avenida Roraima. O 6 é o terminal de ônibus, da onde saem os ônibus da UFSM, que vão pegar as pessoas para ir para fora do campus. O 7 é o Bosque, em frente à Reitoria Planetário, que é onde acontece grande aglomeração de pessoas, principalmente durante o final de semana, para lazer. O 8 é o cruzamento entre a Rua G e a Rua Q, que é onde fica a rótula do planetário, ali no canto. E é isso. E os bairros, então, para Lynch, eram aglomerações de edifícios com características arquitetônicas iguais ou funções iguais, e aqui dentro do campus foi identificado alguns bairros devido a algumas das características arquitetônicas e outras funções, eu vou explicar cada um deles. Então, o primeiro bairro identificado é o Centro de Ciências da Saúde, que é onde fica todo aparato de saúde dentro do campus, que fica para trás do Hospital Universitário. O 2, então, é o Centro de Educação, que é um bairro devido à característica arquitetônica dos prédios, que são iguais um do lado do outro. O terceiro, então, é o Centro de Ciências de Saúde e Centro de Ciências Naturais Exatas, que são considerados os prédios básicos aqui da UFSM, que também tem uma arquitetura muito igual um do lado do outro, e com cores iguais também. O 5º é a Casa dos Estudantes, que apresenta função igual, o 4 é o Centro de Artes e Letras e o Centro de Ciências Rurais, que também apresenta essa configuração arquitetônica igual dos prédios um do lado do outro. O 5º, então, é a Casa dos Estudantes, que apresenta função iguais, que é onde os estudantes da UFSM moram lá dentro. O 6 é o Centro de Ciências Sociais e Humanas, também que são um conjunto de prédios com mesmas características arquitetônicas. O 7 é o setor administrativo, onde a função administrativa toda do campus acontece numa mesma região. E o 8 é o Colégio Politécnico e área de produção rural ali que acontece, que fica aqui nesse canto esquerdo embaixo. A partir da visita exploratória, então, alguns pontos importantes que foi avaliado foi a importância do eixo central da Roraima, onde muitos elementos, pontos nodais e marcos se apresentam ao longo dela. A pista multiuso, que ela é importante dentro do campus, ela tem uma certa permeabilidade pelos espaços, e também foi importante para entender os prédios mais importantes para o público dentro do campus. Então, a partir disso, foi feito um segundo método do walkthrough, o primeiro é o walkthrough do especialista. O que é o método do walkthrough? O método do walkthrough nada mais é do que um passeio, com uma pessoa no qual tu vai comentando sobre determinados elementos ao longo de um percurso pré-determinado. Então, é como se o pesquisador definisse um percurso e acompanhasse uma pessoa durante esse percurso conversando sobre os elementos que é relevante para a pesquisa dele. O objetivo específico desse primeiro walkthrough do especialista foi apresentar alguns objetivos dentro do campus, que foi previamente definidos, que eu vou mencionar logo após, e chegar de um objetivo ao outro de maneira como se eu nunca tivesse ido no FSM, como se eu estivesse fazendo o percurso pela primeira vez, e avaliando as condições da wayfinding ao longo desse percurso, seja as sinalizações, como a qualidade dos percursos, como a qualidade da identificação dos prédios. Como que foi feito esse walkthrough do especialista? Então, eu defini 6 objetivos, 6 prédios objetivos, vamos supor, que é o Hospital Universitário, a Biblioteca Central, os 2 restaurantes universitários, o CAED e a Reitoria. E eu deveria ir de um prédio ao outro, avaliando essas condições do wayfinding durante o processo. Mais para frente, foi descartado os restaurantes universitários, porque em conversa com algumas pessoas com deficiência que estudam lá no campus, foi me dito que os restaurantes universitários não têm acessibilidade. Portanto, para algumas pessoas são disponibilizados um sistema de entrega de comida dentro do campus. Então, nem todo PCD utiliza o restaurante universitário pela falta de acessibilidade. Então, optou-se por não incluí-los dentro desse trajeto. Além do mais, que se fossem incluídos, o trajeto talvez ficasse um pouco longo demais para ser executado com as pessoas, não fosse confortável. Então, os pontos que acabaram sendo escolhidos, né, que são os principais pontos de acesso ao público, tanto o público universitário quanto o público externo, é o Hospital Universitário, a Biblioteca Central, a Coordenadoria de Ações Educacionais e a Reitoria. Esses foram os 4 pontos, começando a partir do Arco Central,
Então eu vou mostrar como foi o meu processo, o meu percurso do arco central até esses 4 objetivos e os elementos analisados ao longo desse percurso. Então o percurso começou aqui no arco, onde já foi visto, tem uma primeira sinalização ali na direita que a gente pode ver, que diz assim, atenção, início pista multiuso, preferência ciclistas e pedestres, respeite. Entretanto, essa sinalização não está na pista multiuso, a pista multiuso ela começa um pouco mais à direita, aqui ela está em paralelo a calçada, que é essa mostrada na foto, então essa placa ela deveria estar situada um pouquinho à direita, ou perto da pista multiuso, ou por outro lado da pista multiuso. Então aqui no começo a gente já vê um problema com a localização das placas no campus. Continuando aqui pela calçada à direita, nessa primeira foto a gente consegue identificar algumas sinalizações no eixo central do canteiro central da Avenida Roraima, que vistas de um pouco longe é difícil de visualizar o que ela está escrito, mas chegando um pouco mais perto, mesmo na calçada do lado direito, parando para olhar, tu consegue identificar uma direção, um nome e um número, que indica um prédio e indicam a numeração desse prédio e uma direção. Mas ela é um pouco confusa porque no prédio, a grande maioria dos prédios ele tem apenas a abreviatura, o que não necessariamente a pessoa conhece a abreviatura desse prédio. A numeração dos prédios dentro do campus é um pouco confusa, um pouco fora de lógica, então não faz muito sentido se tu tentar se guiar pela numeração dos prédios. E a direção ela é um pouco rasa demais, assim, ela indica uma direção, mas não necessariamente ela é bem onde está escrito. Depois, num dos participantes, eu vou demonstrar melhor esse problema da sinalização. E a posição dessa sinalização não favorece nem o pedestre nem o usuário de carro, porque essa placa está no canteiro central, o que identifica para mim que ela deveria ser utilizada pelos carros, só que as letras são muito pequenas para tu estar passando de carro ali, tu conseguir identificar onde é a direção exatamente do prédio que tu precisa ir. E ela não atende aos pedestres, porque os pedestres estão andando na calçada dos dois lados da Avenida Roraima e não no eixo central, então ela tem um problema também de localização. Passando um pouco aqui da foto anterior, a gente chega nesse primeiro cruzamento, que é um grande problema ali na entrada do campus, onde existe uma conexão da pista multiuso com a calçada, o que acaba gerando um conflito entre ciclistas e pedestres, porque os pedestres que estão andando na pista multiuso, normalmente os ciclistas que vão desviar deles acabam entrando para a calçada e acaba tendo um conflito ali, uma confusão nesse local. Os ciclistas também na pista multiuso acabam andando muito rápido, não sei se só nesse local, mas em muitos locais da pista multiuso acabam andando muito rápido, não sei se pela falta de sinalização, de indicação de velocidade, alguma coisa do gênero, ou falta de conscientização ali de como que funciona a pista multiuso. E além disso, além dessa conexão entre a calçada e a pista multiuso, aqui também é uma entrada de carro, então acaba tendo um grande problema nesse trecho inicial aqui do campus. Andando mais um pouco pela calçada na direita, consegue-se avistar a identificação do USM. Aqui na foto da esquerda a gente consegue ver, não está muito nítido, mas dá para ver que tem uma identificação aqui em cima no prédio na direita, que é a identificação do USM. Logo, eu opto por fazer o cruzamento para o outro lado da rua, né, nessa primeira faixa de segurança, visto que eu não sei se existe uma segunda faixa de segurança bem na frente do USM. Atravessando, então, eu me deparo com o ponto de ônibus, que tem uma grande aglomeração de pessoas e algumas barreiras no ponto de ônibus, seja esses canteiros ou a lixeira, o que diminui a faixa de travessia, o que pode ser problemático para uma pessoa com cadeira de rodas, por ser uma dimensão pequena de passagem. Passando isso, então, outra coisa interessante também é que nas calçadas do lado direito da Roraima, que eu vinha vindo até agora, havia um calçamento, como a gente pode ver aqui, tem um calçamento de concreto mais regular, com sinalização tátil de piso, e nesse lado esquerdo da avenida aqui, quando atravessa a rua, já tem esse calçamento um pouco mais irregular, hexagonal, sem nenhuma sinalização tátil de piso, e um pouquinho parece ter um estado de conservação um pouquinho mais precário. Então, chegando perto da entrada do Hospital Universitário, eu decido entrar, atravessar essa faixa de pedestre aqui, que a gente pode ver na última imagem da direita. Atravessando, então, a gente chega num calçamento que tem sinalização tátil e eu consigo identificar duas marquises de acesso. Chegando mais perto, eu consigo identificar que a primeira é só uma saída e a segunda é o acesso devido à aglomeração das pessoas na frente. E eu vou seguindo reto nessa calçada, digamos, do interior aqui do hospital, em direção à Biblioteca Central, que é em linha reta a partir dali.
E aí, chegando no final da calçada, eu consigo me deparar com alguns problemas de estado de conservação, mau dimensionamento de rampas, o calçamento um pouco irregular, mas aí eu consigo atravessar a faixa, eu consigo atravessar a rua, não tem faixa de pedestre ali, eu atravesso a rua até a entrada da biblioteca. Aqui a biblioteca tem duas entradas, uma pela uma rampa, que é essa foto da esquerda, que a gente consegue ver alguns problemas já, que é, por exemplo, esse grande declive aqui na direita da rampa, o que acaba sendo um pouco perigoso para as pessoas utilizarem, e essa corrente que fica no meio do acesso da rampa para o pátio da biblioteca, que ela acaba tendo como objetivo parar a entrada de carros, mas acaba sendo também prejudicial para os pedestres, né? Principalmente uma pessoa com cadeira de roda, que acaba tendo uma dimensão um pouco pequena para passar do lado dessa rampa aqui. E em segundo momento tem um acesso pela escada logo em frente à biblioteca. Eu vou pela rampa, então, até o pátio central. Chegando perto da entrada da biblioteca, eu consigo identificar a falta de sinalização, que ali é o acesso da biblioteca. Isso foi visto com todas as pessoas, todos os participantes, depois eu vou demonstrar. Que nenhum conseguiu identificar claramente que aquele era o acesso. Claramente, só tem uma porta, né? Então fica mais fácil, se tu chegar perto, tu consegue identificar que aquilo ali é o acesso da biblioteca, mas não tem nenhuma placa que indica que aquele ali é a entrada. Então eu voltei pela escada, bem na frente da escada tem aquela faixa de segurança ali, então eu atravessei a faixa de segurança para a rua aqui e segui reto até precisar dobrar a esquina onde entra para a rua da Coordenadoria de Ações Educacionais. Ao longo dessa rua, tem algumas coisas que foram identificadas, como, por exemplo, o calçamento é adequado dessa rua, porém não tem rebaixo de meio fio em nenhuma entrada de carro, e existem 3 ou 4 entradas de carro ao longo dessa rua, como a gente pode ver na foto do meio, não tem rebaixo. É interessante a identificação dos prédios à esquerda também, que acontece no nível do observador, então é uma identificação mais baixa da numeração do prédio, que fica fácil para os pedestres visualizarem, e do lado também tem uma placa com todas as atividades que acontecem ali dentro, por mais que ela esteja em um mau estado de conservação, mas existe essa placa de identificação dos usos. Seguindo por essa rua, então, eu chego até a rua da Coordenadoria de Ações Educacionais, onde eu dobro. Logo na esquina a gente já se depara com algumas barreiras, né, e o mau estado de conservação da calçada, né, com esse piso aqui na foto da esquerda. Chegando mais perto da coordenadoria, a gente consegue ver que não tem nenhuma identificação, que aquela ali é a coordenadoria, que é o CAED ali. Chegando mais perto um pouco, tu consegue identificar o prédio, né, que é o número 67, mas não necessariamente tu deveria ter essa informação de que o prédio 67 é a Coordenadoria de Ações Educacionais. Logo em frente, então, ela tem um acesso a uma faixa elevada, que eu cruzei para o outro lado para entrar no acesso, e aí eu decidi voltar pela calçada da esquerda em direção à reitoria, porque no lado direito não existe calçamento, como a gente pode ver aqui na foto da direita, tem esse paralelepípedo, mas não tem diferenciação do calçamento de outras coisas. Então, continuando pela rua aqui pelo lado esquerdo da rua, a gente pode ver que é uma rua bem bonita, bem com dimensões bem grandes, mas a gente pode ver também que a calçada está em mau estado de conservação, não tem, ali naquela rua não tem mobiliário urbano, não tem banco, não tem bebedouro, não tem nada que a pessoa possa utilizar, não tem sinalização, então ali não tem nenhum tipo de placa indicando para onde vai para qualquer lugar dentro do campus. E aí eu sigo essa rua reta até chegar na rótula ali do planetário, que mostra a direita, onde a partir dali eu consigo identificar a reitoria, o prédio da reitoria, por ser um prédio alto dentro do campus, consigo identificar ele ao fundo, e eu sigo o meu caminho até a reitoria. Do caminho até a reitoria, então, eu também consigo avaliar os mesmos problemas que vinham sendo avaliados no resto do trecho, que é a pavimentação irregular nas calçadas, a ausência do piso direcional em muitos momentos. Nesse caso aqui na esquerda, na foto da esquerda, a gente pode ver que tem piso direcional apenas nas esquinas, falta de sinalização indicando onde é que é a reitoria, que eu sei, então eu consegui chegar até lá o prédio. E aqui na foto da direita, a gente consegue identificar o acesso ao estacionamento da reitoria com o prédio no fundo. Chegando mais perto da reitoria, então, a gente identifica o acesso por essa parte coberta, mas a gente também consegue ver que tem uma corrente ali bloqueando o acesso do carro, que acaba por atrapalhando o pedestre também, como visto na biblioteca. E aí, então, a partir da biblioteca, para voltar até o arco, foi escolhido, então, a pista multiuso, que tem logo na frente da biblioteca. E aí, mudou-se um pouco a percepção da pista multiuso, que na vinda eu tive uma opinião de que a pista multiuso ela não chegava em lugar nenhum, porque ela passava por todo o campus, mas tu sempre tinha que sair da pista multiuso para conseguir chegar no teu objetivo, porque ela nunca entrava em algum lugar. Mas agora, na volta do arco, notou-se que a pista multiuso ela é um bom elemento de orientação no sentido de que, se tu
chegar até a pista multiuso, voltando nela, tu consegue chegar no arco de maneira tranquila, com uma pavimentação bem regular e sem grandes dificuldades, porque ela não tem grandes bifurcações ou desvios de caminhos. É só tu seguir reto nela que uma hora tu chega no arco de volta. Então, a partir do walkthrough, foi gerado então esse percurso que vai ser utilizado no walkthrough dos participantes, né, que é o percurso que eu fiz. Ele vai ser o percurso base para o walkthrough dos participantes. E também chegou-se essas tabelas de resultados, que foram divididos em 4 itens, que é a sinalização urbana, identificação dos edifícios, qualidade dos percursos e qualidade das pistas multiuso. E todas as análises foram enquadradas nesses 4 pontos. Então, na sinalização urbana, a gente consegue identificar então, a sinalização insuficiente para orientar-se no campo de maneira independente, a localização das placas não atende o pedestre de forma satisfatória, a ausência da identificação das vias do campus, porque por mais que no mapa do campus, no site da FSM, diga que é a rua Q, a rua E, a rua H, enfim, não existe no campus nenhuma identificação dessas vias, do nome delas. A ausência da sinalização tátil de piso em boa parte do campus. A identificação dos edifícios, então, a numeração dos prédios não segue um padrão que ajude na orientação espacial. A falta de padronização na identificação dos prédios também, porque alguns têm nome, alguns têm número, o nome ou o número são em lugares distintos, alguns não têm identificação nenhuma. A ausência de sinalização no acesso principal dos prédios, que não demonstra que aquilo ali é entrada, como no caso da biblioteca. Na qualidade dos percursos, então, tem a ausência dos rebates de meio-fio em diversos lugares, presença de barreiras físicas nas calçadas, passeios em mau estado de conservação, ausência de mobiliário urbano, como bancos e bebedouros, uso de elementos para bloqueio de veículos que acabam servindo como barreira para as pessoas, que são as correntes mostradas na biblioteca e na reitoria. E a qualidade da pista multiuso, então, a ausência de sinalização em praticamente toda a sua seção, não existe nenhuma sinalização ao longo dela, e ela passa por todo o campus, mas não chega em nenhum lugar de fato, assim, tu nunca consegue chegar a algum lugar a partir só da pista multiuso. Então, o walkthrough com participantes foram contatados 5 participantes, cada um com características diferentes e pertinentes ao estudo. Chegou durante a aplicação do método, antes da aplicação do método, foi dito que tinha um percurso base, que o objetivo era chegar nos prédios, nos 4 prédios que foram escolhidos, e que a pessoa deveria conversar comigo sobre tudo que ela achava pertinente em relação a orientar-se no campus, e conforme a gente foi andando, eu fui perguntando coisas importantes que eu achava importante para essas pessoas, e a gente foi chegando a uma conversa sobre o wayfinding dentro daquele ambiente. Então, os 5 participantes selecionados, o primeiro, então, é um arquiteto da Pró-Reitoria da Infraestrutura. O participante B é uma pessoa com deficiência física, estudante da FSM, que utiliza cadeira de roda. O participante C é uma pessoa com deficiência visual, estudante da FSM, que tem cegueira total. O participante D é uma pessoa com baixa visão, que já estudou na FSM, e o participante E era uma pessoa que não tinha conhecimento do campus, nunca havia ido no campus antes. Ao invés de mostrar todo o passeio com cada um dos participantes, porque tomaria muito tempo, então eu fiz um pequeno apanhado dos pontos mais importantes que diferenciaram o passeio desses participantes em relação ao meu, e depois eu vou mostrar a tabela de resultados de cada um deles e dar prosseguimento na explicação. Então, o participante A, ele ressaltou alguns pontos importantes, como a pista multiuso, segundo ele, existe um problema de dimensionamento, em que, na verdade, ela não tem dimensão para ser uma pista multiuso, que ela tem dimensão para ser uma ciclovia bidimensional. Então, bidirecional. Então, não deveria ter acesso de pedestre àquela pista multiuso por causa da baixa dimensão dela. E que, se fosse ser uma pista multiuso, deveria ter uma distinção entre o trajeto do ciclista para o trajeto do pedestre. O lado direito do campus também, outra coisa que ele me ressaltou é que o lado direito do campus já sofreu algumas reformas, por isso da pavimentação do lado direito está mais regular, tem mais o piso tátil da alerta, isso tudo já está mais encaminhado do lado direito do campus, onde a gente começou o percurso, e o lado esquerdo é como se fosse um lado ainda mais antigo que não teve essas reformas. E outra coisa que ele me ressaltou é que em alguns momentos que não tem o piso de alerta no chão, existe uma guia de balizamento no canto da calçada que também pode servir para as pessoas com deficiência visual e utilizando a bengala. O participante B, então, que era o cadeirante, então, ele demonstrou algumas dificuldades, por exemplo, no acesso à biblioteca central, que quando a gente chegou ali tem um rebaixo de meio-fio bem na frente da rampa de acesso, só que tinha um carro estacionado. Ele me contou que
que isso é uma coisa bem comum, as pessoas normalmente estacionam ali na frente daquele rebaixo, o que faz com que ele tenha que forçar a entrada dele um pouco mais para cima, numa parte da calçada, só que existe um grande problema, porque do outro lado da calçada tem aquele grande declive, então é um pouco perigoso para ele. Então ele sempre pensa melhor cada vez que ele tem que ir na biblioteca, porque é um trajeto bem difícil para ele. Outra coisa que ele me contou é que o que mais importa para ele dentro do campus é a pavimentação das calçadas e ruas. Nada é melhor para ele do que um caminho bem pavimentado. Ele prefere dar uma volta muito maior dentro do campus para chegar ao lugar que ele precisa chegar, se ele puder passar por uma pavimentação mais regular, mais tranquila. Em alguns momentos, por exemplo, ele tem que descer para a rua para conseguir chegar em alguns lugares, porque não existe rebaixo de meio-fio nas calçadas para ele acessar. Então, e algumas ruas são de paralelepípedo, que ele fala que é muito ruim porque acaba trepidando a cadeira e é desconfortável. Outra coisa que ele ressaltou também é o caminho do CAED, que ele falou que é muito pouco acessível, o caminho para a coordenadoria de ações educacionais, e que talvez esse prédio não deveria estar onde ele está hoje, naquela área um pouco mais afastada do eixo central, porque acaba sendo muito difícil o acesso até lá. E sobre a pista multiuso, né, nós voltamos pela pista multiuso como percurso padrão, e na pista multiuso ele teve muitos elogios em relação à pavimentação regular do piso, que para ele, como isso era a coisa mais importante, a pista multiuso acabava sendo um caminho muito bom dentro do campus para ele andar. O participante C, então, que é a pessoa com deficiência visual, ressaltou alguns pontos, como o caminho até o FSM. Ele consegue fazer esse caminho todos os dias, porque ele praticou muito antes de começar a estudar no FSM, ele praticou com a mãe dele, e aí ele acabou decorando esse caminho, e todos os caminhos, todos os percursos que ele tem que fazer do campo sempre foram assim. Ele acaba fazendo o percurso algumas vezes com algum amigo, e até que ele consegue aprender o caminho, e aí ele consegue executar de forma independente. Mas, para chegar em caminhos que ele não conhece, ele acaba tendo muita dificuldade, porque não existe nenhum tipo de sinalização, além do podotátil, que também é bem precário em muitas áreas do campus, para que ele consiga chegar até esses lugares, mas não tem placa, não tem nada que consiga ajudar ele na decisão de caminho. Outra coisa importante também é sobre o CAED, que ele falou que ele foi 1 ou 2 vezes só lá, com a ajuda de alguma pessoa, porque ele fala que é muito longe, é muito difícil dele conseguir lembrar o caminho até lá, sem a ajuda de ninguém, e ele acaba que todas as atividades que ele precisa fazer, ele faz por WhatsApp, ele interage tudo pelo WhatsApp, ou as pessoas vão até ele para ajudar ele em relação ao núcleo de acessibilidade. E a pista multiuso, para ele falou que a pavimentação é interessante, só que como ela é muito sinuosa, ela acaba fazendo muitas curvas, é muito ruim para ele, porque ele não consegue se manter, ele não tem um balizamento dentro da pista multiuso, e ele acaba não conseguindo manter no eixo e acaba indo para fora dela em alguns pontos. E isso acaba sendo perigoso, porque em alguns lugares a pista multiuso é um pouquinho mais elevada do calçamento do lado. O participante D, então, com baixa visão, ele falou principalmente dos elementos dinâmicos do campus, como alguns cones ou as correntes de fechamento de alguns lugares, que acaba sendo um problema, porque ele não consegue enxergar até chegar muito perto, e ele acaba se batendo nesses elementos. Então, a falta de aviso disso acaba sendo um problema. O CAED, ele não sabia como chegava no CAED a partir da biblioteca, então ele teve que fazer uso do celular, ele optou por usar a internet para ter essa informação, só que durante um tempo, procurando, tentando achar, ele não conseguiu encontrar nada na internet que fornecesse informação para ele de onde que era o CAED. Então eu acabei guiando ele até lá, o que chega a um problema de informações online que tem sobre o campus, porque o mapa do campus, ele não é muito... As informações, por exemplo, do Google Maps não é muito completa, então tu não consegue chegar em qualquer prédio do campus, por exemplo, a partir do Google ou algum sistema de GPS. Então fica confuso, tu tem que entrar no site do FSM, baixar o mapa do FSM e achar manualmente os prédios que tu precisa, e acaba sendo um pouco confuso. E sobre a pista multiuso, eu apliquei o método com o participante D, já estava um pouco mais de tardinho, e já estava ficando de noite quando a gente estava acabando o trajeto, e a gente tinha que voltar para o arco. E aí ele preferiu voltar pelo eixo central, porque, na opinião dele, a pista multiuso leva muito tempo. E isso é uma das críticas em relação à pista multiuso, que por ela ser muito sinuosa, fazer muitas curvas, ela acaba sendo mais demorada do que um trajeto reto até o lugar que tu precisa ir. E o participante E, que não conhecia o campus, então, algumas coisas que ele ressaltou foi a sinalização confusa do campus, ele se perdeu em alguns momentos, tentando seguir as placas, ele identificou, ele entendeu coisas erradas, por exemplo, a direção indicava a esquerda, ele
entendia que tinha que seguir reto na via, e na verdade o prédio estava à esquerda, algumas confusões em relação à sinalização. As informações online também foram um problema para ele precisou achar o mapa para ir até o CAED, por exemplo, e ele não conseguiu encontrar esse mapa. Eu guiei ele então para encontrar o mapa, e ele demorou mais uns 20 minutos para conseguir encontrar o prédio e entender para onde é que ele tinha que ir. E a falta de sinalização e identificação de alguns prédios, principalmente em relação à reitoria. Chegando mais perto, lá tu não tem mais sinalização nenhuma em relação a nada, e fica bem confuso de chegar no prédio, ele se perdeu algumas vezes. Então aqui estão as tabelas resumos dos elementos de cada um dos participantes, né? Sinalização urbana do participante A, então sinalização é suficiente para orientar-se no campo de maneira independente. Enfim, eu vou mostrar uma tabela resumo depois aqui de cada uma dos participantes, mas eu acho mais interessante já mostrar direto essas tabelas resumos de todos os participantes juntos, sobre cada um dos itens e as diretrizes que foram indicadas para resolver cada um dos problemas. Então, essa aqui é uma tabela síntese da sinalização urbana. Aqui no lado esquerdo, então, estão os 4 pontos que eu identifiquei. Então, a sinalização insuficiente para orientar-se no campo, localização das placas não atende pedestres, a ausência da identificação das vias no campus, a ausência da sinalização tátil de piso em boa parte do campus. Esses foram os itens analisados por mim, e aqui está um certinho para aqueles que concordaram com aquele problema, ou X, se a pessoa não identificou aquele problema durante o percurso. E a participante C ainda identificou um problema a mais, que eu não tinha identificado, que era a informação online carentes e de difícil acesso, né? Que ela precisou utilizar da internet e não conseguiu encontrar, que foi concordado tanto pelo participante D quanto pelo participante E. Então, as diretrizes propostas, então, foram a criação de um sistema de sinalização padrão que atenda todo o campus, que acaba cumprindo alguns desses problemas, né? O primeiro, o segundo e o terceiro seriam sanados por essa criação desse sistema de sinalização. O quarto seria sanado por continuar as reformas que foram feitas nas calçadas do lado direito da Avenida Roraima, como foi demonstrado, com a pavimentação mais regular e com o piso tátil. E no quinto é disponibilizar informações georreferenciadas de cada edifício na internet. Então, complementar essas informações que se tem na internet sobre as informações de dentro do campus. Na identificação dos prédios, então, eu identifiquei três problemas durante o meu percurso, né? A numeração dos prédios não segue um padrão que ajude na orientação espacial, a falta de padronização na identificação dos prédios e a ausência das sinalizações dos acessos de alguns prédios. Então, também funciona da mesma maneira, os verdinhos são quem concordou com aquele problema e os X foi quem não identificou aquele problema no campus. E aqui estão as diretrizes também, que então foi a mudança da numeração dos prédios dos edifícios, para que ela funcione com um sistema próprio de orientação no campus, para que tenha uma lógica, então, da numeração dos prédios para que se oriente dentro do campus. A criação de um sistema de sinalização padrão que atenda todo o campus, como já foi descrito no item anterior, e, de novo, a criação de um sistema que acaba sanando 2 problemas aqui na tabela de identificação desses edifícios. Aqui na qualidade dos percursos, então, foram identificados alguns problemas por mim, que é a ausência do rebaixo de meio-fio em diversos locais, a presença de barreiras físicas nas calçadas, passeio em mau estado de conservação em alguns pontos, a ausência de mobiliário urbano e uso de elementos de bloqueio de veículos que acabam servindo como barreiras para as pessoas. E ainda o participante B acabou acrescentando 2 problemas, que é a pavimentação irregular em algumas calçadas e ruas e as barreiras atitudinais que acabam impedindo o acesso a algum lugar. Então, para isso, foram geradas diretrizes como continuar as reformas feitas na calçada do lado direito, que já foi descrito antes, que acaba por resolvendo alguns problemas nesse item, criar um projeto que atenda o campus, fornecendo mobiliário urbano, então criar um projeto de mobiliário urbano para o campus, para que seja mais amplo e saia um pouco do eixo da Avenida Roraima. Conscientização para que esse tipo de problema de acessibilidade não aconteça, então a conscientização das pessoas é uma coisa importante dentro do campus e que não se tem hoje, às vezes como, por exemplo, o caso do participante B, que ele não conseguia acessar a biblioteca porque as pessoas estacionavam na frente do rebaixo. Isso é uma questão de conscientização, não é uma questão de diretriz projetual. E aqui, basicamente, é também continuar as reformas feitas na calçada do lado direito da Avenida Roraima. Quanto à qualidade da pista multiuso, então, eu identifiquei 2 problemas, que depois mais problemas foram identificados pelos outros participantes. Eu identifiquei a ausência de sinalização e
e por ela passar por todos os lugares, mas não chegar em lugar nenhum. E o participante A ressaltou, então, a falta de segurança devido à não divisão entre pedestres e ciclistas, né? E os ciclistas acabam passando em uma velocidade muito elevada ali e acaba tendo uma falta de segurança. A falta de acessibilidade em alguns trechos da pista, principalmente porque a pista multiuso ela passa em alguns momentos por uns terrenos mais íngremes e maior que 5%, deveria ter algumas coisas quanto à legislação, né, como corrimão e etc., e não tem. O participante C, então, também falou sobre a carência de uma guia de balizamento e sinalização tátil na pista multiuso, para que ele consiga se manter na pista multiuso, e o caminho não linear, que acaba sendo um problema para ele e para o participante D e para o participante E. E aí foram pensadas algumas diretrizes, como a criação do sistema de sinalização padrão, que já tinha sido pensada antes, o aumento da largura da pista multiuso e a separação entre ciclistas e pedestres, a adaptação da pista multiuso com medidas de acessibilidade e a adaptação da pista multiuso com medidas de acessibilidade também, que sanaria esses dois problemas. E no final, então, foram condensadas essas diretrizes nessas 8 diretrizes, que é a criação de um sistema de sinalização padrão que atenda o campus, então com placas e identificação de prédio, que atenda todo o campus de forma total, né, que não seja só em alguns prédios mais importantes, mas que consiga atender tudo. Continuar as reformas que foram feitas na calçada do lado direito da Avenida Roraima, então mudando a pavimentação da calçada e acrescentando a sinalização de piso, o aumento da largura da pista multiuso e separação entre ciclistas e pedestres, a adaptação da pista multiuso com medidas de acessibilidade, então onde precisa ter o corrimão que tem o corrimão e esse tipo de adaptação, conscientização para que esse tipo de problema de acessibilidade não aconteça, então conscientizar os usuários do campus, criar um projeto que atenda o campus fornecendo mobiliário urbano, como bancos, bebedouros e até banheiros, mudança na numeração dos edifícios, né, para que a numeração seja um sistema próprio de orientação dentro do campus e que tu consiga se localizar por ela, e disponibilizar as informações georreferenciadas de cada edifício na internet. E as considerações finais, então, do meu trabalho foi, uma coisa importante, foi legal identificar as necessidades de cada pessoa influenciam diretamente no que elas avaliam dentro do espaço. Então, para todos os participantes do walkthrough, eu falava, no meu trabalho, o ponto mais importante é a orientação. Então, seria interessante identificar as placas e tal. Eu fazia uma guia, mas cada pessoa acabava por identificando principalmente as coisas que afetavam ela dentro do campus. Então isso é legal de ver essa interação entre as necessidades das pessoas com que elas conseguem enxergar como problemas de orientação. As necessidades de cada um deles também influenciavam os elementos analisados, né, como eu disse. Então, se eles iam avaliar a pista multiuso, eles avaliavam muito mais fortemente a partir da perspectiva deles, dos problemas que eles enfrentavam, do que conseguir enxergar um pouco mais geral, né? E algumas diretrizes, em relação às diretrizes dos resultados finais, é interessante que algumas diretrizes acabariam solucionando muitos problemas, principalmente como a criação de um sistema de sinalização para o campus ali padronizado e a reforma das calçadas, por exemplo. Essas duas diretrizes acabariam com muitos dos problemas de orientação ali no campus como um todo. Referências, e é isso.